tudo bem com vocês? Mais uma lição que vamos fazer juntos, lição número 2 desse grupo de estudos Raízes da Nossa Fé. A lição número 2 fala do Deus Trino, da Trindade. Então nós vamos orar e em seguida nós vamos ler o texto bíblico, ok? Senhor Jesus, eu entrego o meu coração e o coração de todos aqueles e aquelas que estão participando deste estudo em qualquer tempo que ele chegar ao coração das pessoas. Em nome de Jesus, eu quero entregar as nossas vidas e a palavra que vai ser lida, para que o Senhor fale ao nosso coração e que essa palavra dê fruto para a honra e glória do seu nome. Amém. O texto bíblico principal do nosso estudo é 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, que diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes, porque realmente quando nós, como pastores e pastoras, impetramos a bênção ao final dos cultos ou em alguma reunião, nós usamos bastante esse texto de 2 Coríntios 13, 13, que diz então: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Vamos estudar um pouco a respeito desse texto, ok? 2 Coríntios 13, 13. A graça de Deus, ela é a força que acompanha a igreja e seus leitores e leitoras em todas as situações. Nas outras cartas, Paulo, ele sempre termina citando o Pai e o Filho, mas nessa carta específica de 2 Coríntios, ele cita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para cada pessoa da Trindade, Paulo relaciona uma palavra que, na verdade, revela algo da personalidade daquela pessoa da Trindade. Veja bem, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são uma pessoa e ao mesmo tempo são três pessoas. Lembrando que sempre que o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa da Trindade. Porque a gente tem na nossa cabeça Deus Pai, a gente tem na nossa cabeça Jesus, o Deus Filho, mas às vezes nós pensamos que o Espírito Santo é uma força, não é, ele é uma pessoa da Trindade. Veja bem, a ligação das palavras Filho e graça. Lembra que a gente leu a graça. O texto fala a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, graça e Jesus, o Filho. A graça do Senhor Jesus Cristo, quando começa na bênção, por que começa com o Filho e não com o Pai? Porque nós entendemos que o Filho nos leva ao Pai. É o sacrifício de Jesus na cruz que abriu o caminho, que cortou o véu, cortou o véu, ao meio, para que a gente pudesse ter acesso ao Santo dos Santos, à presença do Pai. Então, o apóstolo Paulo começa com o Filho, a graça. Então, assim, a salvação, ela é de graça. A graça é o de graça de Deus, né? Jesus fez isso tudo por nós, para que nós pudéssemos chegar à presença do Pai. Isso não tem um preço, a não ser o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que é um preço alto, mas não somos nós que vamos pagar. Então você não precisa oferecer sacrifício para entrar na presença de Deus, você não precisa fazer penitência para entrar na presença de Deus, você precisa acreditar, você precisa crer em Jesus e no seu sacrifício na cruz do Calvário. O Filho, então, nos leva ao Pai. Através de Jesus, nós temos conhecimento, acesso ao conhecimento do Pai. Podemos conhecer o Pai. João 14, versos 6 e 8 diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto, disse Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que Jesus está dizendo? Eu sou o caminho que leva ao Pai. Eu sou a verdade e a vida que leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Em nome de Jesus, através de Jesus, nós temos acesso ao Pai.
E se a gente conhece Jesus, nós conhecemos o Pai. Por quê? Porque Deus Pai era como se fosse um Deus distante, nunca foi distante, mas as pessoas não o conheciam, não sabiam realmente como ele era. Quando Jesus veio, Jesus diz: olha para mim que vocês estão vendo o Pai. Então, todos os atos, todas as palavras de Jesus e todo o modo de ser, personalidade de Jesus é do Pai, porque eles são a mesma pessoa. Então, nós conhecemos o Pai através de conhecermos Jesus. Então, nós temos acesso a conhecer ao Pai através de Jesus. E é somente pela graça que nós alcançamos a presença de Deus. Ela é um dom imerecido, ou seja, um presente que nós não merecemos. É conhecer a Deus, é ir até Deus por causa de Jesus. E ele foi nos revelado pelo seu Filho. O Filho é a perfeita manifestação da graça do Pai. Quando conhecemos o Filho, conhecemos o Pai. Segundo, o apóstolo Paulo fala, depois de a graça do Senhor Jesus Cristo, ele diz: e o amor de Deus, Deus Pai. Pai e amor, duas palavras que estão juntas, o amor de Deus. Foi o amor de Deus Pai que enviou Jesus. Lembra que quando a gente entende que Deus nos deu o seu Filho único, e João fala isso, né? Deus nos deu o seu Filho único para morrer por nós. Então, o amor de Deus, olha que amor precioso. Deus tinha um filho, Jesus, e ele enviou para morrer por mim e por você. Então, o amor de Deus que enviou Jesus. Romanos 5, 7 e 8. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus Pai, demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus então deu o seu único filho para morrer por nós. Com tal amor, o Pai enviou a única fonte possível da nossa redenção, seu Filho Jesus. Aí nós podemos ler João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus é que faz com que Deus envie seu Filho único para morrer por nós. Espírito e comunhão. Então, terceiro, Deus Pai, já vimos Deus Filho, Deus Pai e agora Deus Espírito Santo. E quando Paulo fala a comunhão do Espírito Santo, ele está ligando o Espírito Santo a uma palavra. Qual é? Comunhão. Então, Deus Filho, ele liga a graça do Senhor Jesus Cristo. O Pai, ele liga amor e o amor de Deus Pai. E o Espírito, ele liga comunhão. Comunhão do Espírito Santo. Sejam com todos vós. O Espírito Santo, quem nos mantém em comunhão com a Trindade e a comunhão da igreja. É o Espírito Santo que nos mantém unidos em comunhão com Deus e com a igreja. Paulo exorta os filipenses dizendo: portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Filipenses 2, 1 e 2. A segunda carta aos Coríntios foi uma obra difícil de ser escrita e é considerada como a alma de Paulo. Ele rasga o seu coração, exortando a igreja nessa carta. Contudo, o apóstolo Paulo termina a epístola abençoando a igreja na Trindade. Somente a graça, o amor e a comunhão, só com isso, tudo junto, com a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é que a igreja conseguiria cumprir a sua missão. A nossa base doutrinária como metodistas está na Santíssima Trindade. Cremos em um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Como nós podemos aplicar isso à nossa vida cristã? Primeiro, quem é Deus? Deus é todo-poderoso, criador de todas as coisas. Hebreus 11, 3. Ele é Espírito. Vamos ler o texto. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24.
Pai, Filho e Espírito Santo. É o único ser com 3 diferenciações. Qual a diferenciação? Na função, na obra de cada um. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas da mesma substância, ou seja, eles são Deus. Mesmo poder e eternidade. Observe a presença da Trindade no batismo do Senhor, registrada em Mateus 3, 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me comprazo. Então a gente vê a presença do Espírito Santo na forma da pomba. O Filho está sendo batizado e o Pai está falando que aquele é o Filho amado dele. Qual a função do Pai? O Deus Pai, então, é criador e sustentador do universo. Sua função diz respeito a criar, gerar, manter o universo e o ser humano. O plano de redenção foi atribuído ao Pai, por enviar o seu Filho para salvar o mundo. Lembra de João 3,16. Qual a função do Filho? Ele é o redentor das nossas almas. Deus revelou-se em Jesus Cristo, salvando o homem e a mulher, através de sua vida e morte na cruz do Calvário. Filipenses 2, 6 a 8. Que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Filho que é o verbo do Pai, João 1, 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Veja bem, Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos, são um e são 3 desde a eternidade, desde a criação, antes da criação do mundo, e será para sempre até a eternidade. Verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, tomou a natureza humana no ventre de Maria, de maneira que 2 naturezas inteiras e perfeitas, a saber, a divina e a humana, a divindade e a humanidade, se uniram em uma só pessoa. Dentro do ventre da Maria, Jesus, então, é um ser totalmente divino e totalmente humano. E eles se uniram e Jesus, então, veio para mostrar quem era o Pai. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que foi crucificado, morto e sepultado para nos reconciliar com o Pai e para ser um sacrifício pelos pecados dos homens. O primeiro artigo de religião dos metodismos, nós temos 25 artigos de religião que fazem parte da doutrina metodista. Esses não foram escritos por Wesley, ele já vem da tradição anglicana. John Wesley então transcreveu para a doutrina do povo metodista. Qual é a função do Espírito Santo, então? Sua função é convencer a pessoa pecadora do seu pecado e convertê-la mediante o arrependimento. A ele também está relacionada a missão da igreja, fortalecendo-a, enviando a cumprir o propósito de Deus na terra e capacitando-a a testemunhar. Nunca ache que você vai converter uma pessoa a Jesus. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Não tente tomar o lugar do Espírito Santo, porque não vai dar certo. Então, você vai falar de Jesus, você vai testemunhar de Jesus, a pessoa tem livre-arbítrio para escolher, e quem toca no coração dessa pessoa, quem convence essa pessoa é o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele, não entre no meio para atrapalhar, por favor. Então, a função do Espírito Santo é convencer a pessoa do seu pecado e ao arrependimento. A outra parte da missão dele, da função dele, é manter a igreja, fortalecendo a igreja, enviando a igreja a cumprir a sua tarefa, a sua missão e capacitando a pessoa para testemunhar.
poder para testemunhar, poder para fazer a missão, poder para cumprir aquilo que o Senhor nos mandou. É o Espírito Santo também que nos faz. E ele também nos transforma. À medida que nós vamos entregando as áreas de dificuldade do nosso caráter na mão dele, é o Espírito Santo que trabalha em nós e transforma as nossas vidas. Ele nos move para fazer novos discípulos e discípulas para Deus, nos capacita com dons espirituais, nos transforma, nos reveste, nos prepara para o serviço e para a glória eterna. Olha quanta coisa boa. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. No momento em que você recebe o poder do Espírito Santo, você está capacitado a testemunhar de Jesus, tanto aonde você está, na sua vizinhança, na sua cidade e até os confins da terra. Como podem 3 pessoas ser apenas uma? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Essa é a pergunta que todo mundo diz pra mim assim: pastora, como pode ser? Eles são 3 e eles são 1? Como é que pode ser isso? Como é que a gente entende isso? Quando refletimos sobre a Trindade, a primeira coisa que pergunta é como é que isso pode ser. E então, como Deus pode ser Pai, Filho e Espírito Santo, mas apenas um? Segundo o testemunho do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do dia da descida do Espírito Santo, Deus torna-se atuante, então Deus atua em 3 figuras interrelacionadas em uma só unidade divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles agem através de nós e em nós como uma pessoa só. Vive-se agora no tempo do Pentecoste, ou Trindade, a unidade pericorética das 3 pessoas da Trindade. Na Trindade, embora tenhamos 3 pessoas, não é possível imaginar uma rejeitando a outra ou uma separada da outra. Crer no Pai, que criou o mundo para sermos felizes, só tem sentido se nós crermos no Filho, que nos reconcilia com o Pai e com a sua criação, bem como no Espírito Santo, que nos vivifica. Veja bem, nós precisamos, e quando nós cremos pela fé, nós cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Isso é um ato de fé. Eu falei isso também na primeira lição, quando eu falei da palavra de Deus. Às vezes as pessoas, como assim você crê na Trindade? Eu creio na Trindade pela fé. Eu sei que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sei que esses 3 são um. Eu sei que eles atuam em mim e que eles me ensinam, que eles me dirigem. E tudo isso eu creio pela fé que eu tenho naquilo que o Senhor Jesus disse, aquilo que o Senhor revelou, e ele disse essas coisas. Por isso eu creio, porque é a palavra de Jesus que me indica isso. A mesma comunhão presente nas 3 pessoas da Trindade, comunhão esta que possui uma unidade sem excluir as diferenças, deve ser inspiração para a nossa vida e missão. Na Trindade, os 3 diferentes são um, e quando um age, os outros 2 se envolvem. Não há um que seja maior que o outro, então o Pai não é maior que o Filho, nem maior que o Espírito. Os 3 são um na mesma instância, os 3 são Deus e são uma pessoa só ao mesmo tempo. Então não há um que seja maior. Mesmo que não esteja tão claro com como essa relação se constitui, a gente não vai entender isso claramente. Eu acho que até a gente chegar no céu e realmente entender tudo. E o fundamental é experimentar a presença de Deus. Experimenta isso. Não fica discutindo que você... eu não entendi, eu preciso entender. Mais do que entender teoricamente, é experimentar o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, a graça de Jesus, o poder do Espírito, a comunhão do Espírito. Isso é tudo de bom. Isso ocorre tudo então por meio da fé. Algo que podemos abstrair ao crer no Deus único é a sua dimensão comunitária, a comunhão existente entre as 3 pessoas. Nas Escrituras, Deus se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo.
Foi Jesus quem nos revelou esse mistério. Ele que disse isso. Quando vocês batizarem, né? Vocês devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18 a 20 diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, diz o texto. Jesus está dizendo isso. Ele diz que é para nós batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é para a gente ensinar estas coisas. É o que nós estamos fazendo aqui. Como você se relaciona com a Santíssima Trindade? Você consegue perceber distintamente a presença das três pessoas nos evangelhos? Dê exemplos para nós. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos auxiliam na missão? Creio que eles nos auxiliam em todos os sentidos. Eu quero agora falar para vocês algumas coisas sobre então os 25 artigos de religião dos metodistas, porque você precisa também entender um pouco melhor isso para você saber que isso é base doutrinária dos metodistas. Lá na parte que nós lemos, citaram o primeiro e o quarto artigo de religião do metodismo histórico, que eu passei lá por vocês. Então, assim, em 1552, depois de Cristo, o Congresso da Inglaterra decretou os 42 artigos de religião sob a orientação do arcebispo protestante da Igreja Anglicana. Vamos ver um pouquinho da história dos 25 artigos de religião. Esse arcebispo chamava Thomas Cranmer, 1489 e 1556. Cranmer quis excluir as crenças da Igreja Católica Romana e medievais que não tinham bases bíblicas e, ao mesmo tempo, preservar a Igreja inglesa da crença da Igreja Universal. Portanto, os 42 artigos não são um credo da Igreja inglesa, mas uma conservação na fé bíblica da Igreja Cristã Universal e uma exclusão das consideradas heresias católicas romanas. Em 1570, os artigos passaram ao número de 39. Então, era 42, passaram para 39. John Wesley, como pastor anglicano, preparando e organizando o movimento metodista. O metodismo era uma irmandade dentro da igreja anglicana. O John Wesley morreu anglicano. Ele tinha um grupo que eram chamados metodistas, porque tinham um método, tinham um tempo certo com as coisas, pregavam, espalhavam a santidade bíblica. E então era um movimento que o povo dizia, olha, lá vão os metodistas, porque eles tinham método, era como se fosse um apelido, mas é um movimento que surgiu dentro da igreja anglicana e cujo nosso líder sempre foi John Wesley, que era um pastor anglicano. Por isso, os 25 artigos de religião são da igreja anglicana. Para crescer, então, esse movimento metodista e ser consolidado, ele copiou na íntegra 25 dos 39 artigos de religião que eram utilizados pela igreja anglicana. Publicou como 25 artigos de religião e fé do movimento metodista. Então, a gente nunca pode dizer que John Wesley os escreveu. Não, eles eram da igreja anglicana, eram 42, depois eram 1570, foi 30, eles mudaram para 39 eles mesmos. E John Wesley escolheu entre esses 39, 25 para serem, então, base doutrinária do movimento metodista. A nova igreja americana parafraseou o artigo 23. Wesley não escreveu nenhum artigo. Por isso, os 25 artigos de religião não são doutrinas suas ou criadas pelos metodistas. Ele simplesmente copiou integralmente, em geral palavra por palavra, e divulgou como artigo de fé para a fé metodista. Então, como a gente deve estudar os 25 artigos de religião? Duncan Alexander Haley, que é um missionário americano que morou no Brasil há muito tempo, no livro Fundamentos Doutrinários do Metodismo, página 10, fala sobre as duas maneiras principais de usar os artigos de religião. Uma maneira, certamente a mais comum, é tratar os artigos como um compêndio de fé dos metodistas, ou seja, uma série de breves definições das doutrinas principais aceitas pelos metodistas. A segunda é a leitura histórica dos artigos e a leitura deles em blocos.
Haley nos informa que os artigos 1 a 4 tratam da resposta que a igreja cristã deu a uma grande pergunta: quem é Jesus Cristo? Na realidade, essa pergunta tem duas ramificações principais. Quem é Jesus Cristo em relação a Deus Pai? Quem é Jesus em si mesmo? A primeira pergunta tem a ver com a Santíssima Trindade. A ela, a igreja, nos primeiros 2 concílios ecumênicos, respectivo em Nicéia 325 e em Constantinopla 381, depois de Cristo, claro, respondeu: Jesus Cristo é plenamente Deus, a segunda pessoa da Trindade, ao lado do Pai e do Espírito Santo. A segunda pergunta, a igreja afirmou sua crença na encarnação, a saber que Jesus é uma só pessoa que possui 2 naturezas completas, a humana e a divina. A solução definitiva a essa questão só se obteve no 4º Concílio Ecumênico de Calcedônia, em 451 d.C. Portanto, os artigos de 1 a 3 colocam os metodistas, seguindo a Igreja Anglicana, na tradição do cristianismo histórico, o que inclui não apenas as igrejas protestantes, mas também a Igreja Ortodoxa e a Católica Romana. O artigo número 4 se relaciona à doutrina da Trindade e lembra a controvérsia no Concílio de Constantinopla, onde se defendeu não apenas a plena divindade do Espírito Santo, como também o Espírito Santo como pessoa. Mas o artigo ainda se refere a um momento na história do pensamento cristão, quando Santo Agostinho, grande teólogo do Ocidente, manifestava temor com a tendência oriental, desde Orígenes, de subordinar hierarquicamente o filho ao pai. Não existe subordinação. Eles têm a mesma essência, o mesmo poder, eles são Deus. Quando a igreja já havia assumido um determinado modo de ser compatível com as respectivas culturas, Oeste, Roma e Leste, Constantinopla, foi este momento doutrinário que foi a gota que transbordou, resultando na triste ruptura dos dois, Então, houve uma ruptura do cristianismo ocidental para o oriental em 1054, formando, então, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Os artigos de religião sobre a Santíssima Trindade, aqueles que falam, então, só sobre a Santíssima Trindade. O primeiro fala da fé na Santíssima Trindade, que diz assim: há um só Deus, vivo, verdadeiro, eterno, sem corpo nem partes de poder, sabedoria e bondade infinitos, criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Na unidade dessa divindade, há 3 pessoas da mesma substância, poder e eternidade: Pai, Filho e Espírito Santo. O segundo artigo fala do Verbo, ou Filho de Deus, que se fez verdadeiro homem. Diz assim: o Filho, que é o Verbo do Pai, verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, presta atenção, Jesus, da mesma substância do Pai, tomou a natureza humana do ventre da bendita Virgem, de maneira que 2 naturezas inteiras e perfeitas, a saber, a divindade e a humanidade, se uniram em uma só pessoa para que jamais se separem, a qual pessoa é Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que realmente sofreu, foi crucificado, morto, sepultado, para nos reconciliar com seu Pai, para ser sacrifício, não somente pelo pecado original, mas também pelos pecados atuais dos homens. O terceiro artigo fala da ressurreição de Cristo. Cristo, na verdade, ressuscitou dentre os mortos, tomando outra vez o seu corpo com todas as coisas necessárias a uma perfeita natureza humana, com as quais subiu ao céu e lá está até que volte a julgar os homens no último dia. Então, esse tem foco na ressurreição. E o quarto artigo de religião fala a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, é da mesma substância também, majestade e glória com o Pai e com o Filho, verdadeiro e eterno Deus. Os 3 são Deus e nós precisamos, então, estudar um pouco sobre isso. Essa lição ela é um pouco mais teórica, eu tenho que ler algumas coisas, porque fala dos artigos de religião, fala daquilo que a gente crê como metodista. E então, assim, nós somos uma igreja em unidade com o cristianismo universal, somos cristãos e também histórico.
Por isso nós cremos na Santíssima Trindade. O que isso que eu estou dizendo quer dizer? Nós cremos, essa parte da Trindade, a Igreja Católica também crê, a Igreja Ortodoxa também crê, e nós também cremos. Cremos que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são 3 em 1, é uma trindade. Cremos na encarnação de Jesus, que Jesus realmente deixou de ser Deus e deixou ser Deus, mas trouxe a divindade e foi totalmente homem e totalmente Deus dentro do ventre de Maria enquanto ele estava caminhando na terra. Então nós cremos na encarnação, cremos no sacrifício, cremos na ressurreição, cremos na ascensão de Cristo pela nossa salvação. Cremos na pessoa do Espírito Santo como Deus presente para nos consolar e nos fortalecer para a missão de fazer novos discípulos e discípulas. Que o Senhor possa encher o nosso coração disso e nos dê compreensão e complete essa obra. Eu sei que é uma coisa muito teórica e às vezes é bem difícil de entender isso, mas pela fé nós cremos que existe uma trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, foi Jesus que nos disse isso, e os 3 atuam para que na criação, na sustentação do universo, na comunhão da gente e na consolação e na força para fazermos discípulos. E Jesus é aquele que nos liga, que nos leva ao trono do Pai, que proveu isso para nós, que pudéssemos chegar na presença do Pai através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Eu espero que realmente isso tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida, você pode escrever nos comentários que a gente vai tentar conversar com você e tirar mais as suas dúvidas. E de verdade, o que o meu coração quer hoje é que você tenha mais clareza sobre isso e que você possa servir a esse Deus que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe ricamente, que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada e que você seja bênção na mão do Senhor, que o Espírito Santo te impulsione a testemunhar cada dia mais do Senhor. Oremos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós te adoramos, nós te louvamos, entregamos a nossa vida a Ti. Toca o nosso coração e a nossa mente para que entendamos e compreendamos a sua palavra, entendamos a realidade da Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são 3 e são 1. Eu quero te louvar por esse ensino e quero entregar o nosso coração para que o Senhor produza frutos desse ensino em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém.